Bom, já que tu falou do Marçal, cara, a notícia recente é que o MPE, o Ministério Público Estadual, pede a impugnação, cassação, não sei o termo exato, da candidatura dele, né? E aí, qual é a tua leitura sobre isso, né? Lembrando que ele tem se destacado, né? Ele tá padrão Bolsonaro mesmo em 2018, né? Só que é nível municipal. A imprensa fala dele, a internet fala dele, todo mundo fala dele. Qual é a tua leitura? Vamos lá. Tem um aspecto jurídico e tem um aspecto político. Do ponto de vista do direito eleitoral, ele precisa explicar algumas coisas. Agora, essas explicações que ele tem que dar, isso deveria resultar numa cassação do registro da candidatura dele? Do meu ponto de vista, não. Mas, do meu ponto de vista, pode ter, e tem algumas evidências de ter alguma infração do direito eleitoral aí. O que eu tô querendo dizer com isso? A acusação que tem contra ele, que pode cassar a candidatura dele, é que ele tem uma fórmula que ele criou, onde ele paga para as pessoas fazerem cortes dele nas redes sociais. Até aí, beleza. Ele era um influenciador, né? Coach, né? Ele não gosta mais que chame ele de coach, mas enfim, era um cara das redes sociais e tinha esse trabalho, era um jeito que ele fazia para impulsionar a imagem dele. Beleza. Agora, quando você não é mais esse influenciador, você é um candidato, você se declara candidato como ele se declarou em abril ou maio desse ano, aí você tem que seguir algumas regras, né? E existem algumas regras que, por exemplo, esse tipo de pagamento que é feito para diversas pessoas fazerem cortes dele nas redes sociais, isso em período eleitoral tem que estar registrado. É chato? Renato, você acha que deveria ser de outro jeito? Acho, mas eu tô te explicando como é que é. Né? Então ele devia pegar todas essas pessoas que recebem para fazer cortes dele, e tem muita gente, né? Ele mesmo diz que ele chegou a falar em 5 mil pessoas fazendo isso, 3 mil, que recebem dinheiro nas redes para fazer corte dele. Isso é a palavra dele. Isso tudo tem que estar registrado na campanha. E se foi feito em período de pré-campanha, que é o período antes do dia 16 de agosto, tem também regras para seguir. Aquilo lá não pode configurar abuso de poder econômico, ou seja, você não pode gastar mais do que 10% nesse tipo de coisa antes da campanha eleitoral. Tem uma série de regras. Eu tô dizendo que pelas evidências que já tem, já dá para punir o cara? Não, mas assim, tem uma investigação ali que, do meu ponto de vista, eu acho que ele vai ter que acabar ou pagando multa ou tendo ali alguma punição. Agora, fazer disso um motivo para caçar a candidatura dele, desculpa, isso aí assim, eu não tenho muito apreço por ele, mas é pelo fato que ele tá incomodando, né? Inclusive, o próprio Ministério Público Eleitoral se manifestou, acho que a favor até da cassação do registro da candidatura do Boulos. A galera tá só falando do Marçal, mas teve a do Boulos e parece que a do Boulos já foi negada. Eu quero falar sobre isso também. Mas em relação a isso que tu disse do Marçal, esse abuso de poder econômico, o que é isso, cara? Tu citou, não podia gastar até 10%, mas explica o que é isso. Porque as pessoas entendem o seguinte, é porque ele tem um patrimônio de 220 milhões? Não, o que é? É o poder financeiro que ele tem ou o tanto que ele está jogando na campanha? Complementando, a gente sabe que tem campanhas milionárias aí, né? Com dinheiro do fundo eleitoral. Então, o que é abuso de poder econômico, cara? Vamos lá. A campanha eleitoral ela tem um teto do que pode ser gasto. Então, por exemplo, um candidato a deputado federal em São Paulo, ele pode gastar até 3 milhões na campanha. Eu acho muito difícil uma pessoa gastar mais, né? Mas a gente sabe que é o que mais tem, né? Campanha de vereador, gente gastando 5, 10 milhões, né? Recursos por fora. Por isso que foi estabelecido o teto, né? Para que qualquer gasto que seja feito maior do que isso configure um abuso de poder econômico. Ou seja, pegar uma pessoa, sei lá, que é dono de um veículo de comunicação, de uma TV, de uma emissora de TV. O cara usar toda aquela estrutura da empresa para a campanha dele. Isso pode configurar abuso de poder econômico. Tô dizendo que eu concordo que seja assim? Não. Eu acho que tinha que ter doação de CNPJ, como tinha antigamente. Como é nos Estados Unidos. Que isso é feito, só que é feito de maneira transparente. Ou seja, se tem uma empresa apoiando um candidato, sei lá, uma empresa de armas apoiando um candidato que defende o armamento, que isso seja feito e que seja feito de maneira transparente,
né? Que você olha pro cara e fala, ó, esse é o candidato que é bancado por aquela empresa e ele vai defender essas pautas, né? O problema é fazer isso debaixo dos panos. Então, como a gente tem essa restrição, tanto de doação de empresa, como de teto a ser gasto dentro da campanha, se você infringe essas regras, você pode configurar o abuso de poder econômico. Vou dar um exemplo aqui. Acho que foi na cidade de Brusque, se não me engano. Teve a cassação de um prefeito lá. Se não me engano, esse prefeito ele tinha tido muito apoio do Luciano Hang, né? Eu não sei se é certo ou se é errado o que foi feito, mas estou dando um exemplo aqui para quem quiser entender. Isso e configurou lá na decisão que tiveram de que a empresa lá, a Van, tinha botado muito recurso na candidatura do cara. Aquilo configurou abuso de poder econômico, porque não pode a empresa fazer isso. Então, são casos como esse que podem entrar no caso do Marçal, mas eu acho que a ponto de cassação de candidatura, não. Acho que se fizerem isso, vão estar dando que ele. Assim, vão estar empurrando com a barriga um problema, né? O cara vai vir candidato em 2026, não tenha dúvida disso, vai vir maior ainda, se colocando como vítima, né? E nesse caso, corretamente, né? Então, eu sou contra aí que tem essa cassação. Resumindo, é o sistema se protegendo, né? O sistema cria uma fórmula, né, num pretexto que no passado teve aquela farra das campanhas, né? Uhum. Aquele envolvimento da Lava Jato, né? JBS, Odebrecht, todas aquelas empresas, né? Uhum. Botava 50 Exato. milhões e apostava nos 2 cavalos e depois voltava em contrato público, né? Exato. Então... Só que aí o que o sistema faz? Aproveita esse apelo popular para botar um freio no cara que é o cara expressivo da internet. Sim. Então tem um monte de gatilho para pegar o cara que é influenciador, né? O cara que faz tráfico pago na campanha. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Agora, se o Marçal foi impedido de disputar, o motivo vai ser esse que você falou. Vai ser esse que foi uma ação que foi feita pelo MDB e pelo PSB da Tabata. Então, tanto a campanha ali do Ricardo Nunes, o atual prefeito, como a da Tabata, entraram na justiça contra ele por esse motivo. Sim. A da Tabata ainda tá fazendo uma outra... Tá dando um outro argumento, além desse daí, que é o seguinte. O Marçal, ele se filiou em abril, no PRTB. E ele fez a convenção 4 meses depois, no período eleitoral de convenção, né? Que foi final de julho, início de agosto. Até aí tudo beleza, correto? Correto. Você pode se filiar até abril e se faz a convenção na data que é estipulada. Beleza, só que eles pegaram lá no estatuto do PRTB, dizendo uma resolução dizendo que o candidato deste partido, ele tem que estar filiado 6 meses antes do registro da candidatura. E no caso dele estaria 4, então eles também estão argumentando isso. Como é que os caras dão um mole desse, cara? Pois é, né? É muito vacilo, né? Eu lembro de vídeo do Marçal dele falando, não, em 2022 me pegaram, mas agora eu fiz tudo certinho, contratei pessoas sérias que sabem tudo disso. O escritório de advocacia, o que houve, cara? Deu uma brecha aí nesse daí, porque o estatuto ali é claro. É 6 meses. E agora, o estatuto ele estaria acima da legislação? Eu acho que não, entendeu? Então acho que ele não... Acho que também ele não... Só mudar o estatuto. Exato. Ou enfim, a legislação ali fala mais alto do que a decisão interna corporis ali do partido, né? Sim. Bom, então mudou tudo, o Kim não tá na disputa, a União não apoiou o Kim, e aí o Marçal... ele navega sozinho, né? Porque, assim, o eleitorado do Kim, algumas pessoas vão declarar voto no Marçal. Claro. Então, quando o Kim sai da disputa, quem acaba ganhando é o Marçal, né? Tu concorda com essa leitura? Como é que é isso? Não, acho que ele ganha. Acho que ele ganha também. Mas acho que o Kim também tinha um voto que era muito difuso, né? Então eu vejo que uma parte, sim, acho que vai votar no Marçal. Uma parte deve votar na candidata do Novo. Uma parte deve anular o voto por não ter o Kim. E até, eventualmente, alguns irem na Tabata. E no Nunes? E no Nunes também. Acho que todo mundo ali pega um pouquinho, né? Mas acho que como a onda tá maior pro Marçal hoje,
né? Acho que talvez ele seja o maior beneficiado. Tá. E como é que seria o Kim no debate aí contra o Marçal, cara? Porque hoje nós não estamos vendo ninguém, nenhum dos outros candidatos com uma postura capaz de enfrentar o Marçal ali, né? Não, ninguém. Pelo contrário, eles ficaram acuados e saíram da disputa. Sim. Eu vou acrescentar minha pergunta, o fato de Nunes, Datena e Boulos desistirem do debate da Revista Veja essa semana, e provavelmente isso aí vai se estender ao longo da campanha. Por que os caras fugiram? Fugiram com medo do Marçal, e se o Kim tivesse lá, como é que seria? Se o Kim tivesse nos debates... Primeiro, se o Kim fosse acusado de qualquer coisa, como o Marçal faz com os adversários dele, o Kim ia reagir de maneira enérgica, que eu acho que é o que tem que ser feito, e é o que mais me... Quando eu assisto o debate, eu falo, pô, eu vejo uma pessoa sendo acusada de alguma coisa. Então vou dar um exemplo aqui, do caso do Boulos, né? Tá sendo acusado lá pelo Marçal de usar drogas e tudo mais. Se o cara sabe que isso é mentira, mano, ele bate na mesa e fala... usuário de droga é você, maluco, sai daqui, é o meu exame. O cara reage com energia, né? Eu concordo, eu não entendo porque que ninguém fala nada. Exato, Cara, ninguém responde. Se alguém me xinga de alguma coisa, mano, eu reajo E eu não vejo isso acontecendo no lado do Boulos, mas enfim. O que talvez, né, dá a entender que talvez ele tenha as suas preocupações. Eu te zoei de gordinho, tu não reagiu. Então, vou falar, pô, tá louco, maluco? Tô no shape aqui, não vou, não dá. Então, agora, vai falar tu concorda, aí o cara é tirado de onda de aspirador de pó, o cara faz aquele gesto e o cara fica quieto, o que tu entende, né? Exatamente. Não, é pior. Ele foi acusado disso, ele falou, você é um mentiroso. Aí ele vira a fila do SUS. Pô, como assim, cara? Você tem que ter uma disfarçatez muito grande, né? Pra você ouvir um negócio desse, entrar no ouvido e sair pelo outro, e você tá lá falando da fila da UBS. Desculpa, não dá, né? Então, assim, eu acho que um candidato ali no debate a prefeito, sendo acusado de alguma coisa, tem que reagir com energia. E aquela coisa, cara, a gente tá na civilização do espetáculo, né? Que é até o nome de um livro do Mário Vargas Llosa, que foi prêmio Nobel, inclusive. O cara tá... Todo debate que o Marçal tá indo, ele tá inventando um meme novo, né? Ele inventa ali um negócio que vira um negócio mais falado do debate. Então no primeiro foi esse lance do nariz, depois foi a carteira de trabalho, né? E nesse outro aí ele preferiu ir por uma ótica de tipo, olha, eu não vou debater com as candidatas que estão aqui, vou ficar lendo minhas propostas. Na hora da conclusão do último debate ele ficou em silêncio. Então ele faz essas palhaçadas porque é o que chama atenção. Então todos esses debates que vão ter, ele vai inventar uma coisa nova para chamar atenção. E isso vai ser a coisa mais falada do debate, né? Porque as pessoas, e essa é a verdade, elas não querem ligar a TV e ver o cara lá falando, olha, nós fizemos 7 milhões de não sei o que, de buracos tampados na cidade, a fila, né, das pessoas que tinham, sei lá, problema de catarata diminuiu de 730 mil para 590, ninguém quer ver isso. Isso não chama atenção. E a minha conclusão disso tudo, e por que eu tô achando que o Pablo Marçal vai pro segundo turno também, é de que eu parei pra olhar os números. Eu sou um cara chato com isso. Debate da Band. Teve 3 pontos de audiência. Com um pico de 4,1. Isso na Grande São Paulo, cada ponto são 200 mil televisores ligados na Grande São Paulo. Ou seja, a gente tá falando de 600 a 800 e tantas mil pessoas ligadas na TV. Aparelhos, né? Aparelhos. Mas o que tem no YouTube, tinha 150 mil no YouTube, mais vários canais fazendo react e tudo mais. Vamos colocar 1 milhão, fazer um esforço aqui, esticar pra cima e botar 1 milhão de pessoas da Grande São Paulo, hein? Então ainda tem as cidades em volta aí no meio, assistindo esse debate. Ou seja, 1 milhão de pessoas no máximo assistiram partes do debate inteiro. Agora, quantas pessoas não foram impactadas pelos cortes do Marçal? Ele diz que ele tem uma audiência de 56 milhões de contas alcançadas. Eu acho que é verdade. 56 milhões de contas? No Instagram. No Instagram. Eu acho que ele tem mesmo. De contas? De contas alcançadas. Porque, eu vou dar um exemplo aqui. O meu Instagram, geralmente quando tem
alguma coisa relacionada à política internacional, como por exemplo, teve um negócio lá do Trump, da Venezuela, o meu Instagram tava com muita audiência. Eu tava com 6 milhões de contas alcançadas. Então eu não duvido dele ter isso 10 vezes mais. Acho que faz muito mais sentido. É porque, assim, cara, faz sentido até mais, na verdade. Vamos lá, por que... Mas o que eu quero dizer com Sim. isso, só pra concluir o pensamento, de que a audiência que ele tem no Instagram é muito maior do que a emissora consegue dar no debate. Porque as pessoas não vão assistir o debate inteiro. Elas vão ver cortes nas redes sociais. Então ele é o cara que vai ter disparado, é o cara que mais vai chamar atenção em qualquer debate que ele tiver. Esse que é o lance. E aí esses candidatos que você me perguntou, que eles não foram no debate, eles devem ter chegado a uma conclusão, falado, olha, não tá adiantando a gente ir pro debate. Né? A gente tá indo pro debate e a gente tá sendo ofuscado pro outro cara. Agora, a melhor saída é fugir do debate? Me pareceu muito ruim também, porque aí o Marçal ficou batendo nos caras lá sem eles estarem lá e eu acho que pegou mal, ainda mais porque nesses debates eu tive a experiência de ser coordenador de campanha do Arthur em 2020. A equipe de campanha participa de todas as reuniões, de todas as emissoras. Então você vai lá, você assina, você pega a assinatura do candidato, eu vou estar aqui no dia tal para fazer esse debate. Você discute as regras, você aceita as regras no final com todo mundo. Então os caras, basicamente, eles estão rasgando um compromisso que eles estão fazendo. Que eles fizeram anteriormente porque eles estão com medo que o cara vai performar. Olha, eu entendo que é uma novidade e tudo mais, mas tem que saber lidar com isso. Não, sim, o que eu te coloquei é o seguinte, para ter 56... Porque assim, a população... Sim. Adulta, votante, no Brasil é em torno de 110 milhões. Se você pegar a eleição para presidente, é esse o número. Pô, 56, o cara conseguir impactar metade desse público, eu não sei se a conta do Bolsonaro impacta tudo isso, cara. Eu acho que hoje não. Não, com certeza não. Então, assim, mas tudo bem, isso não influencia, né? Eu acho que a campanha do Marçal é uma campanha focada para 2026. Sim. Ou 2030, não sei qual espaço que ele vai ter, né? Levando em consideração o sistema político partidário do Brasil, pode ser que ele não tenha uma legenda para disputar uma eleição de presidente. E ele se coloca de uma forma muito estratégica de não entrar no caminho do Bolsonaro, né? Então ele não vai ficar falando isso. Porém, quando ele impacta 56 milhões de pessoas, ele está fazendo campanha para uma disputa nacional, né? Do que tem de gente no Brasil, em outros estados, em outras cidades, falando, eu queria apoiar o Marçal, e ele tá chamando a atenção e tá ofuscando, por exemplo, o debate do Rio, o debate de Minas. Todo mundo só quer falar de São Paulo, então essa campanha dele é nacional. A galera nessas cidades deve estar acompanhando o debate de São Paulo, não tenha dúvida.